Contexto Geral entrevista o deputado federal e secretário extraordinário da Copa em Fortaleza, Domingos Neto. Tenho 24 anos, sou eleito deputado federal pelo estado do Ceará. Venho de uma família de advogados, meu pai Domingos Filho, minha mãe Patrícia Aguiar, ambos advogados, ambos vêm família no interior, uma parte da minha família em Itauá, uma outra parte no Icó. Então, essa relação com a política vem dessa veia familiar. Eu morei sempre aqui em Fortaleza, eu venho de origem do Colégio Militar, minha formação se deve muito ao Colégio Militar, colégio pelo qual eu prezo ter o maior respeito e também tenho muita gratidão pelo que o Colégio Militar me deu como formação. Depois eu fui para o Colégio Cristo, no ensino médio, quando também eu saí para ir morar nos Estados Unidos. Fui intercambista exatamente para poder também ter uma experiência internacional, poder também estar me aprofundando no idioma. E depois disso fui ainda uma outra vez morar na Inglaterra, já nessa época para cursar um inglês que eles chamam de inglês business, que é exatamente você ter uma profissionalização na língua estrangeira, mas não para conversação, mas para uma área mais profissional. Tive ainda na Europa a oportunidade de ter dentro da área de empreendedorismo, junto à Câmara de Empreendedorismo de Madrid, que é o Madrid Empreende, em Barcelona com Barcelona Ativa e na Universidade do Porto, onde também tivemos essa oportunidade de participar de eventos dessa monta. De forma que quando eu entrei na faculdade de Direito, foi muito nessa vocação que já vem de pai, mãe, e que certamente o direito tem essa possibilidade também de você ter um contato maior com o sistema legal, com o ordenamento jurídico, com as diretrizes constitucionais de fundamento do nosso Estado e acho que uma coisa aliou a outra. Eu, aos 22 anos de idade, fui eleito deputado federal, tendo a honra de ter sido eleito o mais votado do estado do Ceará, fazendo parte de um novo momento da política brasileira. Isso não é uma coisa aqui do Ceará, mas é uma coisa que acontece em todo o Brasil, a renovação dos quadros da política, e que eu tenho procurado me dedicar muito a poder reunir esse conjunto dessa parte de formação cidadã, das experiências que eu tive, familiares, sempre a história da minha família marcada pelo trabalho, pela honestidade, para poder estar na Câmara dos Deputados representando, me dedicando bastante para representar a juventude cearense e podendo doar o melhor da minha juventude ao povo do estado do Ceará. Todas essas experiências de intercâmbio, elas têm um fundamento de você poder também estar abrindo a sua cabeça, poder estar conhecendo o que é que de sucesso tem acontecido no mundo, países mais desenvolvidos que o Brasil, país também que tem uma história bem mais longa que o Brasil e que hoje tem iniciativas importantíssimas na área de gestão, sobretudo também nessa área de desenvolvimento da vocação empreendedora e também o que eu acho de grande importância é a comunicação entre os setores da sociedade, o que trazer a universidade para perto da sociedade, também o poder público para perto da universidade e todos os setores, primeiro, segundo, terceiro setor, todos atuando junto. E certamente eu tenho nessas experiências que eu tive, eu guardo como períodos importantes que me ajudaram a poder estar entendendo e poder estar planejando instituir modelos de sucesso que acontecem no mundo, trazendo para a realidade do Brasil, modelos de desburocratização, modelos de transparência e modelos de poder estar profissionalizando a atuação do setor público. Acho que a maior observação é exatamente você poder ver que os países mais envolvidos, a sociedade participa bem mais da resolução dos problemas. Não é que o problema do lixo seja um problema que a prefeitura tem que resolver, ou o problema da educação seja um problema também que fique para a prefeitura, para o Estado, e que o governo federal, todos os poderes têm essa responsabilidade e a sociedade está fora disso.
nos países desenvolvidos que eu tive a oportunidade de visitar e de estar tecnicamente acompanhando essa parte de gestão, é você poder ver também, sobretudo a universidade, isso tem um papel importantíssimo, com a participação direta na economia, na gestão. As linhas de pesquisa sempre são muito vinculadas já na parte de execução, em programas muito grandes de incubadoras, onde as incubadoras funcionam no mercado e não dentro do ambiente acadêmico. E verdadeiramente isso, poder colocar a gestão pública de maneira profissional, adotar modelos onde o setor privado utiliza já há muitos anos de meritocracia, de monitoramento, de planejamento estratégico com ações e metas, e que isso é importante que se implemente no setor público. Vários exemplos no Brasil que têm feito isso são exemplos de sucesso. O governador Cid Gomes implementa esse estilo quando ele implementa o MAP, que exatamente faz essa parte de monitoramento, e diversos gestores no Brasil têm feito exatamente isso. Mas poder estar envolvendo a sociedade, poder estar envolvendo a sociedade organizada, as entidades de classe, a população, no planejamento e, sobretudo, na execução, nesse acompanhamento, onde, por uma lição de cidadania, e aí essa questão da cidadania que fica muito forte, poder saber que todos nós temos um papel, uma obrigação, isso certamente é uma meta que nós devemos, não enquanto secretário, mas enquanto representantes, buscar para o nosso país. Geralmente o espelho do filho é a atividade do pai e da mãe. No meu caso, o que me animava, o que sempre me emocionava, e aí é onde fica o tocante, é você poder ver que a política ela tem a oportunidade, diferente de qualquer outra atividade, sobretudo a política, de mudar a realidade da vida das pessoas. Você poder ver que o seu trabalho, que o seu empenho, que o seu suor fez com que uma comunidade, ou uma cidade, ou uma região pudesse estar mudando de vida, você pudesse estar dando condições melhores. Essa parte vai desde programas à infraestrutura, enfim, que a sua ação ela é importante para a sociedade. Isso é o que passa pela política. Eu sempre defendo quando se critica a política ou se criticam aos políticos, porque só poderemos resolver os problemas traumáticos de nossa sociedade, resolver as divergências sociais, econômicas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, poder estar diminuindo essas barreiras, poder estar resolvendo problemas que são problemas da história do Brasil, desde o problema que talvez seja o maior hoje, do custeio da saúde, a poder estar planejando o nosso modelo de Estado federativo, repensar o nosso pacto. Aí existem pautas nacionais que já iniciaram esse debate. Tudo só pode ser resolvido através da política. Então, participar da política, poder estar acompanhando de perto, ser um agente fiscalizador, não só como cidadão, que todo cidadão deve ser, isso é o que mais me animava, poder estar acompanhando de perto, poder estar tendo a minha opinião, criticando algumas posturas e acompanhando tantas outras, podendo estar participando disso e vendo que a atividade político-parlamentar, no meu caso, tem uma importância e que a gente pode, o grande fruto disso é o reconhecimento. Eu acho que o que mais cada político busca é poder ser reconhecido por uma passagem, por um projeto, por uma obra. Acho que isso é o que me anima e que me estimula a estar na vida pública. Eu, desde muito novo, já participava da política, eu participava dos movimentos políticos do meu pai, da minha mãe, já fazia discurso, já fazia articulação, fazia grupo de juventude, movimento de juventude organizado, ouvindo a população. E o governador Cid Gomes, já antes mesmo de eu ser candidato ou de ter filiação partidária, o governador Cid Gomes já me conhecia, já tinha feito inclusive palanques onde eu discursei e representando a juventude, ele também. Então ele sempre via
viu essa minha atuação. Quando, em 2008, na eleição municipal, o governador Cid, meu pai, Domingos Filho, era candidato a deputado federal. E seria candidato a deputado federal em 2010. Estava se articulando para isso. E aí o governador Cid chamou ele e disse: Dominguinho, que ele chama de Dominguinho, eu queria que você ficasse, porque eu vou para a minha reeleição, você vai para Brasília, não faz nenhum sentido. E nesse momento, aí meu pai tinha, bom, mas eu me articulei para ser deputado federal. Ele disse: não, você deve ter um deputado federal, lance seu filho. Já tem talento, a Câmara precisa dessa renovação e tal, agora eu quero que ele venha pelo PSB. E foi quando o governador me convidou para o PSB e eu me filiei em 2009. O parlamento, como a Casa do Povo, o parlamento, estou dizendo isso em todas as esferas, tanto a Câmara de Vereadores como a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, eu acredito que o parlamento é uma grande escola para quem entra na vida pública. Poder estar discutindo ideias em um organismo onde existem tantos, todos são iguais e diversos partidos. Eu até brincava lá em Brasília que na reforma política talvez fosse interessante para os nossos gestores do Executivo que se fosse obrigado a todos que pudessem passar no Executivo que tivessem antes uma experiência no Legislativo, porque realmente é o espaço onde nós temos uma nova visão do que é você poder defender interesses sociais, poder estar discutindo o país, poder estar tendo esse relacionamento, a grande refrega das ideias, isso que é importantíssimo. Se nota que em países avançados, boa parte dos presidentes, primeiros ministros, sempre tem a sua origem política no parlamento e isso é o que muito me anima. Na minha casa, sobretudo, o meu pai, que hoje é vice-governador do estado do Ceará, Domingos Filho, é forjado no parlamento, foi 4 vezes deputado estadual, foi presidente da Assembleia, presidente do Colegiado de Presidentes, presidente do Parlamento Nordestino, e eu sempre via como o parlamento ele tem uma forma de poder ressoar uma vontade social. Na Câmara dos Deputados, muito maior ainda, porque nós estamos falando de 513 deputados discutindo a maior diversidade de temas, onde nós temos que poder estar votando temas dos mais diversos e tendo que estudar bastante para poder para poder ter uma posição a cada projeto que passa. Eu fazia sempre essa questão. Sempre quando iniciava a semana eu pegava a pauta do plenário, estudava caso a caso, discutia isso no partido às vésperas de iniciar a período de votação, para que o partido pudesse tomar uma posição para cada um desses projetos, dentre as medidas provisórias, aos projetos de iniciativa da Casa, a projetos como eu diretamente tive que defender como presidente da Frente Parlamentar da Juventude, como o Estatuto da Juventude, por exemplo, com uma posição do Estado do Ceará na questão dos royalties, como também já como presidente da Frente Parlamentar da Juventude, a questão da reformulação do exame da ordem da OAB, são projetos importantíssimos. O próprio Código Florestal, onde é que isso estava atingindo o estado do Ceará. E, repito, como são temas das mais diversas áreas, nossa intenção é, claro, se dedicar a estudar cada um dos pontos para poder saber se o que sai da Câmara dos Deputados é de interesse do estado do Ceará, de interesse do nosso país, aonde é que isso pode ser prejudicial. E enquanto agente fiscalizador, que para mais do que legislativo, o legislativo tem uma função fiscalizadora que é talvez tão importante quanto a sua função principal. Poder estar emendando, estar adaptando os projetos que vêm do Executivo e fiscalizando de perto a execução do orçamento federal, utilizando-se sempre do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é um órgão vinculado à nossa Câmara dos Deputados e que nós sempre temos um contato muito próximo e poder estar construindo em conjunto essa fiscalização para prezar pelo dinheiro público e saber que nós estamos fazendo, que a execução desse recurso público será para o bem do povo e poder diminuir a corrupção.
frustrante muitas vezes você ver a sua capacidade legislativa cerceada por uma pauta trancada. É frustrante você ver um cenário onde a sua atuação se encontra limitada por uma omissão do passado, como é essa questão dos vetos. A nossa Constituição obrigava o Congresso a apreciar esses vetos, inclusive instituindo comissão especial para a votação dos mesmos. Passado um prazo, se isso não fosse feito, a apreciação do veto iria diretamente para a pauta do Congresso Nacional, trancando a pauta, sendo agente prioritário. O que é que acontece? Quando isso não foi votado, ficou sempre jogando para trás. A pauta, para se votar orçamento, tem que abrir sessão do Congresso, ficou jogando isso para frente. Ocorre que isso trouxe agora um prejuízo multibilionário para os países, para os estados não produtores. E, para além disso, nós estamos falando aqui de uma coisa que torna-se vergonhoso você atestar, o Congresso Nacional tem que atestar que não fez a lição de casa durante os últimos 12 anos. Isso realmente, os últimos 8 anos. Então isso realmente é frustrante. Mas ao mesmo tempo, em cada frustração se encontra uma oportunidade. Poder, a partir deste momento, onde nós temos uma nova visão da atividade legislativa, saber que passada essa votação, nós vamos ter a oportunidade de, agora sim, todo presidente que passar vai pensar 2 vezes na hora de vetar, porque sabe que todo veto será apreciado pelo Congresso Nacional. Então, se banalizou o veto. Acabou que a gente, como eu falei, o frustrante é poder ver a sua atividade legislativa cerceada. Uma matéria que passa pelo Congresso, passa pelo Senado, que é consenso, que vai para a sanção presidencial, ser vetada em todo, como existem alguns, ou ser vetada em grande parte, ou em questões essenciais. Fica uma disputa entre legislativo e executivo, onde tudo está sendo decidido pelo judiciário. Então vai sempre, pode ou não pode? O STF é quem vai dizer. Então, por um lado, essa frustração que aconteceu nessa questão dos vetos, na capacidade legislativa, passado esse momento, nós estamos em um novo momento legislativo, onde o Congresso está atento para o veto, estará apreciando todos os vetos e que, com isso, certamente, os presidentes vão dar uma outra dimensão aos seus vetos e, com isso também, poder a atividade legislativa ser mais uma vez valorizada. Na questão dos vetos, eu acho que a interferência do STF ela foi prejudicial para o momento dos vetos, dos royalties. Eu acho que isso foi um prejuízo aos estados. Também ter sido um ministro carioca que fez esse julgamento monocrático é também uma situação que se deve avaliar e que realmente isso foi um prejuízo para o nosso estado. Não para o estado do Ceará, mas para o estado brasileiro. Iniciou-se aí, aliás, vem se iniciando em alguns outros debates, mas sobretudo nesse, uma discussão que nós vamos ter que iniciar o mais rápido possível, que é poder repensar o nosso pacto federativo. Nós somos uma federação ou nós somos um estado unitário? Qual é o real papel do estado? Qual é o real papel do município? Como é que um estado pode se declarar federado quando a autonomia de municípios e estados encontra-se dia a dia reduzida? Como é que nós podemos falar de federação quando a desoneração tributária ela é escolhida monocraticamente pela presidenta e não dentro das contribuições que só ela arrecada, mas dentro dos impostos que são compartilhados pelos entes? Então, essa discussão deve se iniciar. A votação dos royalties e também essa decisão do ministro do STF, isso foi um prejuízo. O ministro Fux deveria, em minha opinião, por questões de ética, ter se declarado impedido. Porque claramente nós estávamos falando
de Espírito Santo e Rio de Janeiro contra o Brasil. Então é natural, era legítimo, era respeitado pelo país se ele tivesse feito essa ação. Por outro lado, para a Casa Legislativa, repito, foi um momento de frustração que vai apresentar um novo momento, onde o poder legislativo federal terá um outro peso. As leis que saírem de lá não serão vetadas com a mesma banalidade e ela será a revisora de todos os vetos. Então, isso cria um novo momento. Quanto à cassação de mandatos, da mesma forma da frustração que nós tivemos com os vetos, serve para a cassação de mandatos. Nós não podemos estar também aqui, enquanto deputado, enquanto defensor do Poder Legislativo, a autonomia de cassar mandato é sim do Poder Legislativo. Agora, não enquanto instituição corporativista, mas enquanto autonomia constitucional do Poder Legislativo. O que eu defendo é que o voto para a cassação de mandato seja aberto. Porque hoje se vota em voto secreto. Alguns votos secretos garantem a autonomia do poder. A derrubada do veto, a eleição de presidente da mesa, indicação de membro do Tribunal de Contas. Mas a cassação de mandato, certamente essa deve ser um voto aberto. Um voto aberto que possa permitir que a sociedade entenda quem é que está defendendo o interesse da sociedade. Nós não estamos falando, é de julgamento do STF. Nesse caso específico, enquanto a Câmara dos Deputados não tiver voto aberto para a cassação de mandatos, era interessante que essa cassação fosse feita já pelo STF, para não colocar mais uma vez os poderes em conflito. O reconhecimento que satisfaz o político não é o reconhecimento dos prêmios, mas é o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento da comunidade que conseguiu sair da escuridão através de uma ajuda da atividade do representante, ou conseguiu o seu abastecimento d'água através do representante, ou conseguiu pavimentar, ou conseguiu o seu saneamento, ou conseguiu um programa que venha a ajudar os deficientes, ou incentivar a cultura, ou profissionalizar o esporte, enfim. O grande reconhecimento que alimenta o político é poder ter o seu trabalho reconhecido pela sociedade. Enquanto os prêmios de reconhecimento, esses funcionam como gasolina para o nosso motor. Eles nos estimulam a poder estar trabalhando, porque claro que esses prêmios são uma competição, digamos assim. Eu fico feliz, claro, de ter sido reconhecido pela revista Veja, pela revista Falha aqui no estado do Ceará, pelo Congresso em Foco, enfim, porque isso me estimula a permanecer nessa forma de dedicação plena, de ser apaixonado pelo que faço, me dedicar de corpo e alma, porque estou falando de um critério onde a revista Veja está avaliando os 513 deputados. Eu tenho 1 ano e 11 meses de vida pública. Eu tenho 24 anos. Então eu estou competindo aí com pessoas que têm mais do que a minha idade só de vida pública. Então, pessoas experientes, ex-governadores, ex-senadores, deputados de vários mandatos. E isso para mim realmente mostra que quando você se dedica, quando você coloca a sua paixão, você consegue ter resultado. Quando você tem a boa intenção, quando você preza pelo setor público, quando você tem um espírito republicano de poder se dedicar ao seu servir, isso dá sim resultado. Então, no ano passado, quando fui premiado aqui pela revista Falha, entre os 30 cearenses mais influentes, estavam lá entre os 30 pessoas de todas as áreas, da política, da economia, e eu acho que eu era, depois de mim, o mais novo tinha 20 anos na minha frente. Então, isso realmente
esse reconhecimento nos estimula, porque mostra que existe a possibilidade, você pode chegar lá. Esse preconceito que se tem com o jovem, esse modelo passou. Hoje nós estamos falando de uma juventude que é uma juventude que tem conhecimento, uma juventude que se estuda, uma juventude que se informa e que debate de nível a todos esses temas. Na Câmara dos Deputados nós só temos 20 comissões temáticas, então nós temos 20 presidentes. O meu partido só tem um presidente de comissão, tem mais de 34 deputados. E ter a oportunidade no meu segundo ano de mandato, ser presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é a comissão que trata sobre habitação, que é a comissão que trata sobre transporte público, que trata sobre mobilidade e infraestrutura viária urbana, que trata sobre saneamento, que trata sobre a prevenção de desastres, sobre planejamento urbano, sobre todos os temas das cidades. É a comissão que fiscaliza o Minha Casa Minha Vida, que fiscaliza o PAC Mobilidade, que fiscaliza o PAC Copa na área de mobilidade, uma comissão que fiscaliza todo o Ministério das Cidades. Então, realmente, que é a comissão que faz tudo que passa de projetos sobre resíduos sólidos, sobre a política de lixo, sobre o plano e implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Para mim foi uma grande honra e grande experiência, porque conheci, estudei muito e tive a oportunidade de conhecer assim, a profundidade do Estado brasileiro para esses temas, para a política municipal. Na área da mobilidade urbana, por exemplo, que é o grande problema dos nossos grandes centros urbanos, foi a pauta que nos fez debater de perto, inclusive trazendo o TCU e o Ministério das Cidades para estarmos acompanhando de perto todas as obras do PAC Mobilidade e do PAC Copa vinculado à mobilidade. O Brasil está passando por uma transição de gerações e de modelos políticos. A eleição de 2010 e a eleição de 2012 devem ter sido as eleições que mais renovaram os quadros da política. E essa renovação ela foi vinculada muito a esse modelo de poder pensar uma nova forma de fazer política, uma nova forma de gestão e poder estar enfrentando a corrupção. O julgamento do Mensalão também trouxe um novo parâmetro para isso, poder mostrar que não existe impunidade para aqueles que não zelam pelo patrimônio público. Pensar no nosso país, do desenvolvimento do nosso país puxado através da política, poder pensar em um novo momento da política no Brasil sem a corrupção. A atividade mais forte da Polícia Federal, da CGU, do TCU, dos próprios partidos que possam estar tendo internamente discussões sobre as listas que eles estão apresentando, ter o Poder Judiciário também já mais ativo quanto a isso é importante para a sociedade. Mas o mais importante de tudo é que a sociedade faça esse filtro, que o povo brasileiro possa estar conhecendo melhor os candidatos, possa estar questionando melhor quais as suas propostas, possa estar identificando dentre os nomes aqueles que têm as melhores intenções, que têm os melhores projetos, conhecer o seu passado, apostar em uma nova ideia. E o que tem acontecido no Brasil é isso, uma boa parte da população apostando numa nova ideia. Quando nós assistimos a Marina Silva tirar 20 milhões de votos, era uma aposta do povo brasileiro novo, algo que fosse diferente de PT ou PSDB, algo que fosse diferente, que o Brasil não só tivesse a opção A ou a opção B. Quando nós vimos o prefeito Roberto Cláudio sendo eleito aqui, foi a mesma coisa, poder estar apostando no novo. Quando a eleição do governador Cid Gomes também, e para a eleição do governador Cid Gomes mais do que isso, porque o governador Cid Gomes foi essa aposta do novo, fez um governo e aí foi reeleito como uma renovação. Olha que existe renovação na continuidade. Está aí o governador Cid para mostrar
para mostrar isso, porque a renovação ela se dá num novo conceito de gestão. O novo modelo adotado pelo governador Cid Gomes fez essa renovação política. Como existe isso no Brasil? Nós vimos vários senadores históricos do Brasil que não foram reeleitos, vários deputados federais também que não foram reeleitos, governadores, prefeitos agora no ano de 2012. Então, esse aqui tivemos um número muito grande de renovação. O percentual de reeleição ou de eleição do sucessor nas eleições de 2012 deve ter sido o mais baixo percentual dos últimos 50 anos. Nós estamos falando de uma eleição de ampla renovação, o que mostra que o Brasil quer apostar no novo modelo de gestão, adotando práticas de transparência, adotando práticas de meritocracia, de apoio técnico, onde a política ela passa a ser o apoio para tudo isso, mas não fazer da gestão um instrumento 100% político. A política passa a ser o fortalecimento do instrumento de gestão. E aí sim, com isso, você faz um fortalecimento dos quadros, do partido. É assim que o PSB acabou aparecendo como um modelo de partido gerencial. Foi tendo um grande governo no estado do Ceará, tendo um grande governo no estado de Pernambuco, tendo um grande governo em Belo Horizonte, um grande governo em Curitiba e agora sendo dos partidos da base do governo da presidenta Dilma, o partido que tem o maior número de governadores e tem agora eleitos 5 prefeitos de capitais. O Ministério da Integração Nacional é um ministério onde o ministro é do PSB e é um ministério que tem ajudado muito o estado do Ceará. O estado do Ceará tem uma boa parte do seu território sobre um solo cristalino e com uma vegetação caatinga atingida por um clima semiárido, onde nesse último ano nós tivemos uma seca que ainda perdura até que nós tenhamos as chuvas mais regulares para poder estar reabastecendo as nossas barragens que hoje, ora, estão com as suas capacidades reduzidas. E para isso, como deputado federal, eu tive com o ministro Fernando Bezerra, tive a oportunidade de trazer ele ao município de Tauá, que é o meu município, o município onde a minha mãe é prefeita. Ele esteve lá no final de 2011, lançando o programa Água para Todos pelo Ministério da Integração. Porque dentro do programa de cisternas do governo federal, esse programa de cisternas era só executado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, projeto piloto, inclusive esse projeto ele não é executado pelos municípios, ele é executado pelos estados, os convênios com água para todos pelos estados e por órgãos do governo federal como o DENOX, certo? A Codevasf, por exemplo. O único município que fez essa parte diretamente foi Tauá, porque é exatamente o projeto piloto. E aí, o projeto de convênio com o semiárido, do Água para Todos da presidenta Dilma, junto ao Ministério da Integração, é um projeto importantíssimo. Aqui no estado do Ceará, o convênio vai para mais de 40 mil cisternas, para mais de 1.500 sistemas de abastecimento d'água. O DENOX hoje já está fazendo um grande programa de perfuração de poço profundo. O governo do estado, um programa ainda maior de perfuração e instalação de poço profundo. A Defesa Civil tem contribuído também nessa parte, na área dos carros-pipa, para poder estar abastecendo esse problema local, esse problema pontual de seca, mas o PAC Estiagem, que foi o programa que a presidenta Dilma lançou para poder estar custeando os investimentos necessários para resolver uma boa parte dos problemas do nosso estado. O PAC Estiagem vai para o estado do Ceará, vai ter um recurso de mais de 300 milhões, onde o governo do estado estará fazendo adutoras, barramentos em todo o estado para ampliar a nossa matriz de poder de reservatórios e de adução de água para permitir que assim nós possamos ter um sistema de reserva ainda maior. Para além disso, o Cinturão das Águas do estado do Ceará, esse projeto
do Ministério da Integração e também junto os projetos do Governo do Estado do Ceará, onde o Ministério da Integração é parceiro, que vem a transposição das águas do Rio São Francisco ligar com o Cinturão das Águas. Isso fará com que o governador Cid Gomes, ele visionário. Esse projeto certamente é o projeto que mostra a maior capacidade de visão do governador Cid Gomes. É de poder estar perenizando todas as bacias hidrográficas do estado do Ceará. E através disso, poder estar resolvendo o problema de água de muitas famílias que hoje estão sofrendo. Poder estar perenizando o Alto Jaguaribe, perenizando a Bacia do Salgado, já a primeira etapa que já vai até a cidade ali de Nova Olinda e depois já indo até a região dos Inhamuns, chegando à Bacia do Poti, lá em Crateús, onde o DENOX está fazendo a barragem de fronteiras, que é também importantíssimo para aquela região. E assim o Cinturão das Águas ele vai permitir que a interligação de bacias possa resolver, possa de vez resolver a perenização dessas bacias e através disso resolver o problema da água do interior do estado do Ceará. Como deputado federal que tive 90% dos meus votos no interior do estado do Ceará, é claro que eu tinha que me dedicar muito a estar lá no Ministério da Integração, contribuindo nessa parte, inclusive como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, das nossas emendas de comissão, nós temos 4 emendas, usualmente 3 dessas iam para o Ministério das Cidades, nós colocamos 2 para o Ministério da Integração, que é exatamente para fortalecer esse programa nesse momento de dor do povo cearense nordestino. Quando o prefeito Roberto Cláudio me convidou para a Secretaria da Copa no município, eu notei no prefeito, na empolgação que ele falava, da intenção realmente de fazer do município de Fortaleza a melhor das cidades sedes e que a Copa fosse não um evento, mas um divisor de águas na história do nosso município. Nós teremos uma Fortaleza antes e uma Fortaleza depois da Copa. Aceitei deixar o meu mandato em Brasília por enquanto, por esse 1 ano e 3 meses, até que eu vá voltar para a Câmara, para poder estar dando a minha contribuição, porque acredito que posso contribuir muito também nessa parte de relações em Brasília, que ajudarão nisso, e porque a Copa ela passa do que essas obras da matriz de responsabilidades. Para além do tocar das obras, nós temos os programas de capacitação, que com isso nós temos aí a oportunidade de poder requalificar todos os servidores, todos aqueles prestadores de serviços que trabalham no receptivo turístico, trabalham como guias turísticos, como taxistas, como operadores do turismo, como hotelaria, restaurantes. E essa parte de qualificação, passada a Copa, ela fica. Nós estamos falando em poder dar oportunidade à nossa juventude, poder qualificar os que já estão aí, não tiveram essa oportunidade, e poder também estar formando uma oferta de mão de obra de qualidade aqui em Fortaleza, que é importantíssimo. E a parte de promoção e marketing do nosso município, isso certamente, talvez, é o grande ganho da Copa. Nós estaremos sendo vistos por 4 bilhões de telespectadores no mundo, o que fará de Fortaleza um destino que terá a oportunidade de ser conhecido ao redor do mundo como um destino que é um destino de qualidade, que tem um inventário turístico de qualidade, equipamentos bons, praias belíssimas, e poder estar estimulando através da Copa Fortaleza seja um destino turístico, um produto a ser colocado na prateleira do turismo internacional, e isso dará para Fortaleza, para o estado do Ceará, a oportunidade de ter um desenvolvimento econômico pós-Copa vinculado a isso. E o grande ganho, e essa é a nossa missão maior, é o nosso planejamento para o que é que nós queremos para Fortaleza no pós-Copa.
poder estar envolvendo a cidade, poder estar promovendo a cidadania, poder estar envolvendo o setor desportivo, cultural, o setor produtivo de Fortaleza, poder estar envolvendo as universidades, as faculdades, poder estar trazendo a sociedade para perto do serviço público, e que a Copa possa ser esse estímulo, possa ser esse símbolo, e que nossa intenção é que esse envolvimento de todos na Copa, onde esse pacto que Fortaleza tem que ter pela Copa, onde todos participem, esse sentimento possa perdurar o sentimento de cidadania, de dever cívico, de obrigações mútuas, de cuidar da cidade, gostar dos equipamentos públicos. Então, a Copa nos dará essa oportunidade. A visibilidade dos valores que serão promovidos pela Copa ficam. E para isso nós precisamos ter um planejamento muito concentrado, onde todos participem e que esse pacto possa forjar uma nova sociedade fortalezense. Imaginando tudo isso é que eu vi que a Copa é muito mais importante do que o jogo. A Copa ela dá essa oportunidade, ela é um momento, um símbolo, ela pode nos dar a perspectiva. Então essa união, o governo municipal, o prefeito Roberto Cláudio, que está dedicadíssimo a fazer de Fortaleza grande cidade sede da Copa, governo estadual, o governador Cid Gomes, que também é um governador que aposta e investe na Copa, governo federal, os demais poderes e a sociedade. Isso é importante para que a Copa do Mundo tenha sido, como eu disse, um divisor. Existe a Fortaleza antes da Copa, existe a Fortaleza depois da Copa, tanto na área de infraestrutura quanto na área social. Nós tínhamos obras que estavam em ritmo muito lento, porque as obras, para que elas pudessem avançar, existe uma série de interferências que não estava previsto o recurso, não havia pagamento, não foi feita a desapropriação. Então, existem desde desapropriações, mas também o pagamento das indenizações à concessionária de serviço de telefonia, a mudança na rede da Coelce, a mudança na rede de encanamento de esgoto da CAGES, mudança de rede de gás da Cegás. Então, é um conjunto que envolve as interferências e que isso é pré-requisito para que a obra possa tocar. Nós já fizemos esse levantamento, o prefeito Roberto Cláudio prontamente já botou para tocar, o governador Cid Gomes inclusive na Alberto Craveiro, que nós tínhamos um desvio muito grande de cabeamento de alta tensão, o governador Cid Gomes já autorizou, e aí essa parceria com o governo do estado é importantíssima para isso, autorizou e já contratou a Coelce pelo próprio governo do estado para fazer esse desvio, permitindo que a gente pudesse desobstruir a via e assim a construtora pudesse atuar de forma mais célere. Para além disso, os pagamentos. Não houve pagamento para a construtora, não houve pagamento para a supervisora, não houve pagamento para as desapropriações. Inclusive chegaram a ser empenhados e no dia 31 de dezembro foram cancelados, o que isso cria uma situação onde nós ficamos num atraso para com as pessoas que estão prestando serviço ao município, com um problema jurídico de poder efetuar esse pagamento porque foi cancelado o empenho, então não está sendo colocado no resto a pagar. E a Caixa Econômica, não havia nenhum projeto ainda aprovado. Todo o que estava sendo tocado era com recurso do município. Agora, no mês de janeiro, Alberto Craveiro, já livre de pendências, para no mês de fevereiro já poder utilizar o recurso da Caixa para adiantar o serviço. E já no mês de fevereiro queremos já estar aprovado também a rotatória e assim entregar já para a Copa das Confederações todo o entorno do Castelão, a rotatória da Paulino Rocha com a Alberto Craveiro e a parte da Paulino Rocha que margeia o Castelão. O prefeito Roberto Cláudio está fazendo nesse início um choque de gestão, podendo estar fazendo um grande corte de gordura, podendo estar vendo aqui o que é o necessário para o funcionamento, podendo estar fazendo
que cada secretário possa estar enxugando sua pasta, podendo rever os contratos de terceirização, os contratos, por exemplo, de permissão, de concessão de espaço público que foram feitos inclusive no dia 31 de dezembro, podendo estar colocando a casa em dia. A reforma administrativa do modelo de gestão, do papel de cada secretaria, o papel de cada regional, as secretarias que foram criadas, a divisão de atribuições, tudo isso é colocado ainda nesse primeiro momento. Então, os 100 primeiros dias de cada gestão, inclusive isso é uma coisa que todos os teóricos da administração pública, quando escrevem sobre gestão, falam dos 100 primeiros dias, eles tratam exatamente disso. Quando você deve estar planejando, ao mesmo tempo que deve estar tomando decisões, para o seu modelo de gestão. Poder implementar a meritocracia aonde a política muitas vezes atrapalhava, como na parte de escolas. Isso é uma questão que, inclusive desde a campanha, é um compromisso do prefeito, poder estar colocando os postos de saúde para funcionar, que são as grandes prioridades. O prefeito está visitando sempre os postos de saúde, o prefeito já visitou as obras da Copa do Mundo, e uma equipe de alto nível, que qualidade dos técnicos que fazem parte, sobretudo das regionais também, e esse alinhamento com o governo do Estado também é importantíssimo para isso. O prefeito tem sido uma surpresa para até nós mesmos que conhecemos ele de perto. Por esses primeiros dias da gestão, nos faz acreditar muito e confiar e saber que vai ser feito tudo, que ele tem esse compromisso e que o prefeito está dedicado a fazer de Fortaleza uma nova Fortaleza, poder estar tocando o serviço público, podendo estar zelando pelo patrimônio, e nesse primeiro momento é natural que exista essa redução grande de custo, de custeio, de revisão de contratos e de preparação para um novo modelo de gestão, uma gestão de 4 anos. É natural que exista durante um choque de gestão, sobretudo um choque que é um choque de modelos, mudando muitas coisas que há muito tempo existiam aqui, que isso passe por um momento onde talvez os servidores ou os próprios vereadores, ou a parte política da cidade precise ainda se adaptar. Mas claro que o prefeito, tenho certeza que ele irá fazer uma grande gestão. Eu sigo muito nessa parte de falar do futuro político, eu sigo muito o que eu aprendi com o governador Cid. Você poder antecipar o discurso, antecipar as decisões, isso é prejudicial não só para o pleito, mas sobretudo para a sociedade. Eu acredito que qualquer um que esteja na vida pública, seja agente público, seja qualquer um que faça parte da política partidária, ele deve estar guardando a discussão de futuro político para o momento certo. Não que cada um não tenha os seus desejos, mas porque ao passar que o momento em que qualquer pessoa se lança candidato a qualquer outra coisa, muito tempo antes, sobretudo quando ela tem uma missão, isso faz com que o desejo da candidatura faça com que ele tenha obrigações de agenda, de articulações que prejudicam a gestão. Então, o 2014 nacional, 2014 estadual, deve ser discutido no momento certo. O PSB é um partido que tem quadros, é um partido que tem o governador Eduardo Campos, que todos falam, nosso presidente, mas que um partido que tem o Ciro Gomes, que é um ex-governador, ex-ministro, 2 vezes ministro, uma pessoa que tem grande apelo popular, certamente nas pesquisas aparece sempre. Se tivesse sido candidato em 2010, com certeza teria tirado muito mais voto que a própria Marina Silva. Olhe lá se não tivesse criado aí uma circunstância para segundo turno. Eu sei que é um grande nome que nós temos, conhece o Estado brasileiro, nós temos vários nomes. Mas antecipar, vamos ter candidato ou não vamos? Vai ser quem vai ser?
isso prejudica a gestão, acho que prejudica ao que cada um hoje tem uma obrigação de fazer. Eu sou deputado federal, sou secretário agora da Copa, tenho a obrigação de tocar essa questão. Se eu digo aqui que eu vou ser candidato novamente, naturalmente que existe o meu desejo de ser, isso faz com que a missão de preparar a minha candidatura atrapalhe a missão de gestão. Se um deputado federal diz que quer ser candidato a governador, ou se um governador diz que quer ser candidato a presidente antecipadamente, isso faz com que cada um tenha que se dedicar à campanha política antecipadamente, atrapalhando a gestão. Por isso que, como o governador Cid Gomes faz, eu corroboro 100%, para o setor público é importante que a discussão político-partidária fique para o momento pré-eleitoral que lhe é conveniente. Então, 2014, trataremos em 2014. O meu sonho, antes de entrar na política, era ser diplomata. Eu sempre tive essa parte. Eu quero, se tendo a oportunidade, poder estar estudando ainda nessa parte, não abandonei a ideia. Quero também fazer meu mestrado na área de Direito Constitucional e enquanto político, eu quero poder passar pela Secretaria da Copa e sair da Secretaria da Copa com um reconhecimento da sociedade que eu tenha feito um bom trabalho, que eu tenha ajudado o prefeito Roberto Cláudio e que isso possa explicar por si, isso no depois, o porquê de ter saído da Câmara dos Deputados para essa missão, que julgo agora, antes desse passar do tempo, importantíssimo, mas quero, enquanto missão do meu mandato de 4 anos, é poder estar nessa questão da Secretaria, entregando as obras, entregando os programas, as ações sendo contempladas, o planejamento do legado tendo efeito transversal, a participação da sociedade nisso, um pacto que tenha envolvido a sociedade e sair com esse reconhecimento. Esse é o meu projeto. Para depois de 2014, aí eu volto àquela questão que eu falei do político que se lança antecipado. Se eu falo isso agora, eu antecipo o primeiro objetivo. Copa do Mundo tem uma importância muito grande para a nossa juventude. Eu acho que o jovem tem inerente à sua idiosincrasia esse ímpeto, essa vocação questionadora, e que muitas vezes a política afasta a juventude da política por notícias escandalosas que nós vemos semanalmente nos nossos jornais, mas que é nesse momento que o jovem deve estar mais próximo. O maior crime que ele comete contra a política é a sua omissão. A participação da juventude na política, no questionamento político, isso não precisa ser com filiação partidária. Se tiver, melhor escolher um partido, poder conhecer a política, conhecer os papéis, conhecer quem é quem, dar a sua cara, não só ir votar, mas poder justificar, quando for votar, saber o que é que está votando, participar e participar desse questionamento. Isso é importante para o país. A juventude esteve presente em todas as grandes revoluções da história do planeta, sempre. No Brasil, eu posso citar a redemocratização, onde a juventude esteve presente. Posso citar a Revolução de 30, que também Vargas tomou o poder pelos militares, mas a juventude ajudou muito, desde o tenentismo no Rio de Janeiro, desde o movimento de 32 em São Paulo. Então a juventude sempre esteve presente nisso, exatamente pela sua vocação questionadora. É nesse momento que a Copa do Mundo pode ser esse momento. Pode ser que a juventude venha mais perto, acompanhe as obras, acompanhe a transparência, participe da política, participe do voluntariado. Existe um programa muito grande de voluntariado para a Copa do Mundo. Participe do evento, vá assistir, ajude na conservação do espaço de Fortaleza, conservação dos nossos espaços públicos, na limpeza pública do nosso município, que a juventude participe dessa promoção da cidadania. Essa é uma oportunidade
que Fortaleza tem de modificar a sua cultura de cidadania enquanto sociedade, mas que de forma especial a juventude tem. E aí é onde, como representante da juventude no Congresso Nacional, como presidente da Frente Parlamentar da Juventude, gostaria de fazer essa convocação, sobretudo pela TV União, que é uma TV que tem um impacto ainda maior na juventude, seus telespectadores são muito jovens e que a sua participação, a participação do jovem nesse momento é importantíssima. A obrigação de ter uma fortaleza de qualidade não é só do município e nem é só dos governos, ela é da sociedade. Então a juventude participe desse momento, que isso é importante para a política de Fortaleza, para a política do Estado do Ceará e para o futuro do nosso Brasil. Contexto Geral entrevistou o deputado federal e secretário extraordinário da Copa em Fortaleza, Domingos Neto.